Meu entrevistado desta quinta-feira no quadro Sala de Visitas é o vereador André Meirinho, do PP, o Partido Progressista. O assunto, 50 anos da eleição de Gilberto Meirinho como prefeito de Balneário Camboriú. Ele é sobrinho neto de Gilberto Meirinho. Ele vai contar a história aqui para você dos 50 anos deste grande político aqui da nossa cidade de Balneário Camboriú. Nós vamos contar tudo para você daqui a pouco. É sempre bom conhecer a história, porque você só pode falar sobre qualquer assunto, qualquer tema, se você conhece a história. Se você não conhece, não tem como você comentar nada, né? E essa semana, Balneário Camboriú estava comemorando 50 anos da eleição de Gilberto Meirinho como prefeito de Balneário Camboriú. Eu resolvi convidar, então, o sobrinho neto dele, que é o André Meirinho, para a gente falar sobre isso. E olha só, em ato que foi realizado no dia 11/11, né, em homenagem ao ex-prefeito Gilberto Américo Meirinho, com a presença de familiares e amigos, foi realizada, então, a doação por sua filha Rosilene Rebelo Meirinho, Cesário Pereira, de diplomas, certificados e outros documentos ao Arquivo Histórico de Balneário Camboriú. Que legal isso, já achei isso aqui, de cara eu já achei muito legal. Ô André, uma emoção para você, né? Boa tarde. Boa tarde, Gilberto. Obrigado, né, pelo convite, para a gente poder falar também, né, da nossa família, falar de Gilberto Américo Meirinho. E, então, cumprimentar também toda a comunidade. De fato, é um momento, né, importante, de resgate, importante também para mostrar que Balneário Camboriú tem história, sim. E então, de fato, eram documentos, né, diplomas, certificados que ficavam, né, no escritório de Gilberto Meirinho aqui na Rua Aqueduto. Uhum. Então, quem ia visitá-lo sempre via aqueles, né, os diplomas lá, os documentos que comprovavam vários fatos. E então a família, né, optou por fazer a doação para quem pode cuidar, né, de forma técnica, com cuidado, que pode expor, projetar para o presente e para as futuras gerações, né, conhecerem, né, os documentos e fatos. Então, agradecer, né, a Lilian e toda a equipe do Arquivo Histórico pelo atendimento. Eu achei a atitude, o André Meirinho, você como vereador e a família e o pessoal da Câmara, a atitude nota 10. A história precisa ser guardada, a história precisa ser cuidada, porque quem vai chegar agora precisa conhecer. Talvez você nunca ouviu falar desse nome, né? Eu já ouvi falar porque eu estou aqui desde 2009 e conheço um pouquinho da história, então a gente precisava falar desse nome aí. O ato é alusivo à passagem dos 50 anos da eleição do ex-prefeito, ocorrida em 15 de novembro de 1972, o que permitiu que assumisse a chefia do Poder Executivo Municipal entre os anos de 1973 e 77. Neste ano, 73, eu estava fazendo o 2º grau do Instituto Estadual de Educação. Veja, André Meirinho, que está aqui, sobrinho neto e herdeiro político do ex-prefeito, disponibilizou então um espaço em seu sítio eletrônico para um memorial, andremeirinho.com.br/memorial. Apresentando e deixando registrada a trajetória política e social de seu tio-avô, que sempre o inspirou. Os documentos também serão publicados nas redes sociais, Instagram, Facebook, @Gilberto Américo Meirinho, né? E alguns documentos do Gilberto Meirinho permanecerão expostos no gabinete do vereador André Meirinho, né? Seu sobrinho neto, sendo eles o diploma de vereador. Olha só, vocês resgataram isso, o diploma de vereador pelo município de Camboriú. Exatamente, 1958 o diploma. Pô, eu nasci em 57. Olha que legal isso, o diploma que ele foi diplomado vereador de Camboriú. Tem ainda o diploma de prefeito, o diploma de cidadão honorário e a comenda do sol, estes de Balneário Camboriú. E um dos documentos será reservado para doação a um futuro museu de saneamento, na expectativa de que seja criado no próximo governo em Balneário Camboriú. Querem saber sobre coisas deste Gilberto Meirinho? Por isso que eu trouxe hoje o meu notebook, para falar sobre isso. A história precisa ser contada. Alguém precisa conhecer essa história, né? Gilberto Américo Meirinho, meus amigos telespectadores e telespectadoras,
é referenciado pela visão e protagonismo, assim como pelo legado de ações realizadas durante seu mandato, mas que continuam refletindo em benefícios para a sociedade de Balneário Camboriú. Presta atenção, no governo de Gilberto Meirinho foi realizada a luta para alargamento de 100 metros da calçada da Avenida Atlântica. E agora nós temos o alargamento da Praia Central. Olha como ele tinha visão, né? Verdade, verdade. Olha a visão do cara, gente. Alargamento da calçada da Avenida Atlântica. Foram implantadas na administração de Gilberto Meirinho a terceira avenida, que ninguém queria fazer, não queria deixar ele fazer, ele foi lá, botou as máquinas e fez, né? Não foi assim? Bota as máquinas aí, vamos furar aqui e vamos fazer a terceira avenida. Foi graças a ele, por isso que a gente tem a terceira avenida aí, né? Deixa eu ver mais aqui, é a terceira avenida, a quarta e início da quinta avenida, além do alargamento da Avenida do Estado, com 26 metros de largura e com um canteiro central de 3 metros, onde deveria passar todo o sistema de infraestrutura da cidade. Também foi feita a abertura da estrada Costa Brava. Hoje eu comecei a interpretar aqui, homem inteligente, esse homem aí, André. Pois é, o sistema viário realmente foi basicamente todo veio dessa Começou época. com ele? Exatamente. Depois, claro, foi se aprimorando, né? Mas olha só isso, faz 50 anos isso, pessoal. Faz 50 anos, né? Então, olha só, por isso que a gente tem que falar essas coisas. Também foram feitos os projetos de esgoto cloacal, esgoto sanitário da cidade, e galerias de águas pluviais de drenagem, permitindo que Balneário fosse o primeiro município de Santa Catarina a apresentar ao governo do estado um projeto de saneamento básico municipal no dia 15 de agosto de 1976. Verdade, referência no estado. Precisava um Gilberto Meirinho aqui agora. Verdade. Meu Deus do céu. E aí um dos motivos que nós temos quase 100% de esgoto hoje, né? Então, começou lá em 76, época, o que culminou com a razão da continuidade da Avenida Brasil, nas duas extremas, né? Foram desenvolvidos ainda o Plano Diretor Físico e Territorial, o Código de Normas e Instalações, o antigo Código de Posturas, o Código de Obras e Edificações e o Código Tributário. Agora eu já li, agora tu fala. Para ver nesse sentido, né, por exemplo, dessas leis, dessas normas, hoje tem um portal que se acessa a lei de vários municípios, que é o Leis Municipais. Dentro das leis municipais, se vai ver as leis de Balneário Camboriú, entre as 10, das 10 mais acessadas, ainda hoje, 3 são da gestão de Gilberto Meirinho na década de 70 a 50 anos, né, porque a gestão iniciaria... começa em fevereiro, vamos dizer, a gestão. Então, 50 anos e as normas continuam aí, de Código Tributário, de normas de instalações, obras e edificações. Né? Então, toda essa questão do sistema viário, né, que foi falada, e ainda tiveram coisas que, infelizmente, não deu tempo para continuar, mas que era a questão da Quarta Avenida, que a Quarta Avenida parou no ponto que parou no seu governo, e depois, cerca de 40 anos que foi dado continuidade. Mas, inclusive, ali onde está a Rua 2500 e a Rua 2550, era para ter um acesso até a Avenida Atlântica, de entrada e saída da cidade, com 4 pistas. Mas que, infelizmente, né, o governo veio anterior, não continuou com desapropriações, né, não seguiu a programação que era para ter sido. Então, imagina se fosse feito na época, né, o acesso que nós teríamos ainda hoje em Balneário Camboriú. E, enfim, a gestão dele foi muito focada exatamente nisso. O que a cidade precisa? Então, antes de ser político, é ser administrador, fazer as obras de infraestrutura, enfrentando interesses dos mais diversos. Inclusive, a Praça Almirante Tamandaré, se não fosse a administração de Gilberto Meirinho, teria sido um prédio. É verdade, o cara que já tinha pronto para fazer um prédio ali. É certo, André? É isso mesmo. Foi feito aquele desvio que tem até hoje. Sim. Foi provisório, né? Foi provisório para que, de fato, né, ficasse claro que ali não seria possível construir, que era o espaço destinado a uma praça, que a praça já tinha até o nome antes denominado. Mas e aí foi importante também a atuação da Marinha na época, até porque o nome era Almirante Tamandaré. Sim. Então a Marinha, tanto no sentido de mostrar que a Avenida Atlântica, né, não poderia se avançar
os terrenos não poderiam avançar, que aquele espaço não poderia ser avançado. Então foi muito importante nesse sentido para conseguir garantir, consolidar a Avenida Atlântica, que por sinal seria um pouco parecido com o que tem em Itapema hoje, né? Que tem um trecho, outro não tem, aquela coisa. Então foram muito importantes essas ações e corajosas, né? E sabe a novela do Centro de Eventos? Essa novela é bem antiga. Eu vou ler um pedacinho aqui para você, o Pedro, não tinha para fora. Eu vou ler um pedaço aqui, Pedro, que é importante. Da sua gestão nasceu o reconhecimento e a eleição de nossa cidade como modelo nacional de planejamento turístico, quando também foram doados terrenos pela comunidade nas margens da BR-101 e iniciada a Citur Rodofeira, que posteriormente se tornou a Santur. Olha aí! E onde agora foi construído o centro de evento de Balneário. É verdade. É importante resgatar essa história, Gilberto. Imagina que era uma ideia de Silveira Júnior, que passou a Gilberto Meirinho, dizer, olha, nós podíamos fazer uma feira de produtos de Santa Catarina e para serem comercializados. Então, Gilberto Meirinho disse, vamos fazer ainda na BR-101. E conseguiu a doação por procuração da família Cabral e da família Longo dos terrenos na margem da BR-101, e que daí foi tentado viabilizar, depois foi feita parceria com o governo do estado, então foi feita a rodofeira inaugurada na época, aí depois veio a Citur, que era do governo do estado, a órgão de turismo. Depois a Santur, e enfim, aí o terreno depois foi passado para o governo do estado, onde foi feita a construção e concessão do centro de eventos. Mas então o terreno da época doado pela comunidade. Então veja a relevância disso, a importância. Muito importante. Só vocês saberem, gente, o centro de eventos Balneário também foram realizados os primeiros atos visando alargar a faixa de areia. Lá já se pensava nisso, há 50 anos atrás, dedicado às obras de seu governo a 3 grandes grupos: aos rotarianos, com quem aprendeu princípios rotários de ser útil à comunidade, dar de si sem pensar em si, de abrir caminhos, e o de semear, aos vereadores da época que o apoiaram nas etapas de reformas, desapropriações e implantações de obras, e aos servidores públicos que muitos se dedicaram para que tudo fosse realizado. Era um tempo melhor de fazer política, não era não, André? Só que era um tempo que faltavam recursos, né? É bem diferente de hoje em dia. Mas a política era bem diferente. Sim, realmente era muito diferente. Você que hoje, sobrinho neto, vereador, tu podes notar que a diferença é grande, né? Sim, com certeza, com certeza. Os interesses continuam os mesmos, ou até maiores. Mas é exatamente isso, enfrentar esses interesses. Ah, não, mas aqui é o fulano que apoia tal, que é do grupo tal, mas ele é do partido X. Não, mas isso aqui deixa, não faz, não avança. Não, tem que fazer, a cidade precisa, isso, o objetivo é para todos, e é claro para todos, mas que na época, né, era difícil das pessoas compreenderem, ter a visão de por que uma avenida tão larga de 26 metros. Há 50 anos. Exatamente, e aí está aí hoje. Hoje nós já temos dificuldades de mobilidade, né? Imagine se não fosse feito. Fossem essas avenidas. Olha, para encerrar visão, aqui, né? Eu estou lendo um material que é do gabinete, da assessoria do gabinete do vereador, tá? Gilberto Meirinho recebeu ainda o prêmio de semeador pelo Rotary. A este título foi o nome da sua biografia, O Semeador, Vida e Obra de um Vencedor, que foi publicado por Paulo Leme em 2010 e que o descreve como político atuante, determinado, ousado, inovador, sempre esteve muito adiante de seu tempo. Seu pensamento de vanguarda, senso de planejamento e visão estratégica contribuíram largamente para a construção, estruturação e reconhecimento de Balneário Camboriú como uma das mais importantes cidades turísticas do estado. Em 2020, para terminar, a Lei número 4.422 denominou o elevado da 4ª Avenida como viaduto Prefeito Gilberto Américo Meirinho. É verdade, exatamente. É importante nós falarmos também da biografia, Gilberto. Sim. Porque foi um pedido de muitas pessoas, eu fui uma das pessoas que cobrou muito que ele fizesse, e porque para deixar registrado com as palavras dele o que de fato ocorreu, e de fato foi publicado em 2010, então 3 anos antes dele falecer,
Então, muito importante, está também disponível online hoje também no nosso site andremeirinho.com.br/livros. Vai estar disponível a biografia O Semeador, né, a biografia de Gilberto Américo Meirinho, onde as pessoas podem, né, consultar à vontade esses diversos temas, consultarem e resgatarem a história e de como, né, é um período fundamental para Balneário Camboriú chegar até aqui. Foi ele quem te impulsionou para ser político? Vou te dizer que, como inspiração, para mim, sim. Não foi dizer, vá por esse caminho, até porque ele sabe tudo que passou, as dificuldades e incompreensões. É uma trajetória, vamos dizer, uma carreira muito difícil, o mundo político. Mas, como inspiração da forma que tem que ser, da forma que um político deve agir, de pensar a cidade, para mim, com certeza, é uma grande inspiração de alguém que veio, né, para dar, não para pegar, né? Veio para dar, doar o seu tempo de vida, o seu tempo público, para deixar um legado. Né? Agora o político já assume o mandato, já pensando na reeleição e depois já pensando depois. Eu vou ser prefeito, depois eu vou ser prefeito de novo, depois eu vou ser deputado estadual, vou ser deputado federal. Hoje é pensado assim. Há 50 anos atrás, pensava-se primeiro na cidade, né? Nos interesses da cidade. Né? Então, por isso que eu tenho dito, André, que eu esperei passar a eleição presidencial, que foi uma eleição de muito ódio, de muito amor e muita comoção, assim, e eu não falei nada, eu fiquei quieto. Mas agora, nas eleições municipais, eu vou ser o cara que mais vou cobrar. Mas vou cobrar no sentido de ver realizações. Eu não vou cobrar por cobrar. A crítica pela crítica, a crítica desconstrutiva, a crítica só para desconstruir, nada disso. Eu vou pensar na cidade, eu moro aqui em Camboriú, já morei em Balneário, moro aqui na região, desejo ficar aqui e desejo que aqui, porque eu gosto muito de uma coisa que o Pavan fala. Pavan tem coisas boas para a gente pegar como exemplo. O Pavan diz o seguinte: vamos fazer uma cidade por turismo, vamos fazer uma cidade para quem mora aqui. Então é bem isso. Eu vou cobrar dos senhores vereadores, eu vou cobrar dos deputados eleitos, são 40 deputados, dos 16 deputados federais, do senador, das entidades de classe, que tem muita coisa para fazer. Eu não vou ficar nessa conversa mole, não. Esse cantinho aqui, a sala de visitas aqui, a reportagem comunitária, as ações externas, o Carlos Maganin, que a gente vai fazer, o Sandro Voltolini, para alertar que não vai ser só o vereador sentadinho lá naquela poltrona maravilhosa de cada gabinete, com ar-condicionado, cafezinho com leite, chazinho quente ou frio, né? Tem até chazinho gelado, à sua porta, assessores e tal. Não, a gente vai cobrar. Porque todo mundo vai tentar a reeleição. 2024 é eleição para prefeito municipal. Vamos ter que escolher um prefeito. Vamos ter que escolher novos vereadores. Tem temas muito importantes para discutir. E eu vou ser o cara que vou cobrar. Pode ter certeza que vou cobrar. André, eu quero te agradecer a gentileza de ter vindo. Te parabenizar por resgatar a história do teu tio-avô. Isso foi muito importante. A história vai te agradecer. Os estudantes, os jovens, os idosos também que moram aqui, que conheceram ele, que conviveram com ele, devem estar muito felizes ao ver você fazer a garantia de que essa história vai ficar ali, para que todo mundo saiba. Quero te dar parabéns, fiquei encantado, por isso que resolvi te trazer aqui, tá? Então a gente vai fazer desse ano, 2023, 2024, muita cobrança aqui. Mas a gente vai elogiar também quando for necessário. Hoje, por exemplo, quero te elogiar, quero te dar parabéns e que a história que assim como você, outros devem fazer. Falar sobre outras pessoas que passaram por aqui. Porque a juventude não sabe. A juventude sabe pegar no celular, no tablet, no notebook, né? Mas não conhece a história, não sabe nada sobre a história de Balneário, sobre como é que surgiu isso aqui, como é que hoje isso aqui é a maravilha do Atlântico, como é que hoje o metro quadrado é mais de 30 mil aqui na Praia Central, ninguém sabe, né? Precisam saber, poucas pessoas conhecem. André Meirinho, muito obrigado, tá? Obrigado, Gilberto. Agradecer Gilberto Luz por poder falar do seu xará, né, Gilberto Américo Meirinho, né, contar essa história de 50 anos e agradecer, né, toda a comunidade pela oportunidade e pelo carinho, né, com a nossa família.
Está lá no teu gabinete, quem quiser lá tem... Isso, tá à disposição. Inclusive, né, esses diplomas nós vamos segurar até o final de 2024 lá, né, também porque é um lugar que passa muitas pessoas. Isso. Então, para que as pessoas possam ver, relembrar, recordar, como diz um diploma de 1958, está lá na nossa parede, ainda enquanto vereador em Camboriú, foi autor do distrito da praia de Camboriú, que depois vai se tornar um município, né? Então... Ele faleceu com quantos anos? Tinha 84 anos. Faz quanto tempo? Foi em 2013. 2013. Conversei com o André Meirinho, vereador do PP, Partido Progressista, porque quando falava PP, algumas pessoas entendiam PT, né? Na atual circunstância, não está muito fácil, né? Então é Partido Progressista, viu, pessoal? Para saber que é o partido do seu senador Esperidião Amin, da ex-prefeita de Florianópolis, minha grande amiga Ângela Amin, né? Então é só para deixar claro isso aí, para não dar confusão, né? Chega de confusão, né? Deus que me perdoe. É confusão, né, rapaz? Cá para nós, não vamos deixar assim, como diz o gaúcho, né? Deixa quieto. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou desse vídeo? Comente e se inscreva para acompanhar o nosso trabalho.